família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. O Anderson Oliveira aqui. No vídeo de hoje, a gente vai dar sequência na leitura da Bíblia. A leitura e um estudo, né? Esse é o início da minha jornada, estou compartilhando aqui com vocês. E nesse meu crescimento, estou compartilhando aí, quero que você também acompanhe junto. Não sei qual é o seu estágio, mas indiferente da sua sabedoria quanto à palavra, é sempre importante a gente estar repassando aí sobre toda a palavra, né? Então, a leitura de hoje se faz aí sobre o livro de Isaías, o capítulo de número 5 até o 6. Depois vou passar aí alguns códigos das lives que eu tenho acompanhado, tá certo? Antes de fazer a leitura, vamos fazer uma oração, de modo com que a gente faça um alinhamento e levemos a nossa vibração, ok? Então, fechando os olhos, respirando bem fundo. Pai Todo-Poderoso, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado por aqui estar. Peço ao Senhor que use-me de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, o qual só o Senhor pode. Obrigado por esse dia, obrigado pela noite que passou. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias terem se renovados. Peço ao Senhor direcionamento, peço ao Senhor sabedoria e já te agradeço, Pai. Permita com que a Tua palavra se firme, se fixe em nossa mente e em nossos corações. Por falar em coração, a Ti entrego a minha vida, meu ser. Te entrego meu coração. Lava-o, faça aquilo que precisa ser feito, meu Pai. Arranque toda obra do inimigo, toda obra contrária ao Senhor. Que simplesmente, Pai, o Senhor seja o nosso provedor, a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa fonte de todas as coisas. Que onde nós passarmos, as pessoas vejam o que carregamos. E elas querem acessar a isso, elas querem entender a isso. E quando elas se achegam, elas encontram a fonte, que é o Senhor. Pai Todo-Poderoso, entrego a vida de cada irmão, meu Pai. Peço ao Senhor que continue abençoando de maneira poderosa a nossa vida, a nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, toda a nossa parentela. Eu te entrego a nossa saúde, faça aquilo que precisa ser feito, em qual área que seja. Eu te entrego as nossas finanças, faça aquilo que precisa ser feito. Mude a história, onde precisa se mudar. Trago aquilo que o Senhor tem para nós, a abundância, a bonança do Senhor. Peço ao Senhor que cure nosso emocional. Traga, meu Pai, a cura, o mover do Senhor sobre nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, vou dando honra, glória, graças ao Senhor. Cada vez mais nos capacite para levar a Tua palavra, para fazer o Teu mover, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Glória a Deus. Então, família, Isaías 5. Vamos para a leitura. Lembrando que essa é a Almeida atualizada. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu com um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre minha e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vós,
farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la ei em deserto. Não será podada, nem ensachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis que quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como unidos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até que as grandes e belas sem moradores. Pesado, hein? E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente e não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Lirás e harpás, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava? Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Versículo 17, vou ler de novo. Vou voltar lá no 16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os seus nômades se nutrirão do campo dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado, como com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que os conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade põe o amargo por doce, e o doce por amargo. 20, vou ler de novo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Entendi. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão. A sua flor se esvaicerá como pó, enquanto rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele alvorará e estandarte para as nações distantes, lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente.
Pai, vai falando conosco, Senhor. Vai dando o entendimento da Tua palavra, meu Pai. Faça-nos cheios do Espírito Santo, para que possamos, meu Pai, de fato alimentar a nossa alma e não só ver palavras, mas dê-nos o entendimento. Clamo a Ti para que transborde-nos aquilo que vem do Senhor, Pai. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a pressa, e levam e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que um só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Amém. Glória a Deus. Capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Meus filhos acabaram de chegar aqui, ó. Dá um oi pro pessoal ali, Samuel. Oi! E aí, Alana? Oi, pessoal, macaco malaquito. Ah, Cristiano. Então vamos lá. Papai, Versículo 6. Papai só vai terminar essa oração aqui, a leitura da palavra de Deus, tá? papai, sabe por que macaquinho? Acabando aqui, a gente vai fazer algumas coisas, né? Pula macaquinho, né? Ai, amado. Vamos lá, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz, como uma tenaz. Olha lá, deixa só o papai fazer a leitura aqui, não fala alto, só enquanto o papai estiver fazendo, tá? 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Glória a Deus, faça assim comigo, Pai. E perdoado o teu pecado. Amém. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, e dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a teu povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém? Glória a Deus. Precisei dar um pause aí, resolver algumas coisas. Voltamos aqui com a continuação da leitura. Dito isso, a palavra que foi passada aí pra gente,
que seja o alimento para a nossa alma, que cada dia mais buscarmos o entendimento sobre a palavra de Deus para nós, que clarificamos a nossa identidade e o nosso propósito todos os dias. E é isso daí. Tem alguns códigos aqui para compartilhar sobre a live de hoje. Não sei se você acompanhou, mas aqui fala o seguinte: todos os dias é dia de crescimento e oportunidades. O reino está em mim. O reino é a unidade dos filhos. O reino está no coração. Sou aqui, princesa. Vou te dar o papel, você sou ou você quer que eu sou para você? Você só pra mim. Sim. Quem reina não retém. Pode deixar aí para você precisar mais. Pode deixar aí, se você precisar mais você usa. Põe do seu lado aí. Seja um contador de histórias. Grandes pessoas aí passaram pela terra, não compartilharam as vivências e não é falado. Então, tudo que sobrevive sobre você, conte, fale, registre em algum lugar. Pessoas em algum momento vai viver aquilo e você pode ser a chave para o destravar da vida dela. Eu tenho muitos testemunhos, eu conto histórias, eu gosto de histórias. Eu conto as melhores histórias. Eu me entrego para as pessoas e coloco todas em um alvo. Eu faço com que as pessoas se sintam parte do propósito. As histórias precisam ser contadas. Eu conto histórias e eu acabo todas essas histórias. Eu sou o rei na terra. Quanto mais pontos alcançados, menor é o tamanho da mente. Menor é no tamanho da mente. O que quer dizer isso? O exemplo é que a mente para o mundo, o globo, parece ser uma imensidão enorme. Só que isso é só um mapa mental. O que quer dizer isso? Que a cada ponto que você alcança, cada mais pontos alcançados, menor aquilo vai ficando. Então isso é somente mesmo porque ainda não tivemos o acesso. Na verdade o acesso ele já foi dado. Agora é o tempo do Cronos, do processo, o qual nós possamos aí acessar. Glória é governo, meu ouvido está aberto. Minha língua é leve, eu tenho paciência. Eu tenho comunicação desenvolvida. Eu usufruo das coisas o suficiente. Eu prospero o tempo todo. Eu cuido da minha própria vida. Eu cuido da minha casa. Eu sou leal. A forma de perder o inimigo é dando pão e água. Eu não movo ação contra pessoas. Eu sou um ser espiritual que governa sobre meu corpo. Benevolência, compaixão, misericórdia é o meu armamento. Eu sou livre, uso da lei. Uso da misericórdia e compaixão. Isso aqui é o seguinte, eu sou livre. Na verdade, é o não usar da lei. Porque se você usa da lei, você também está debaixo do jugo da lei. Então, sendo livre, você vive por princípios. Você acessa a benevolência, compaixão e misericórdia de Deus. Diferença entre livre e enteados. O enteado ele vive debaixo da lei. Vento do norte. Vento do norte é igual o rosto irado. Presença de comando. Então, quando você coloca uma presença de comando, fala com seriedade, o vento do norte são as coisas do ímpio, ela foge de você. Eu clarifico o entendimento. Te amo, filho. Te amo, linda. Eu não busco a glória. Eu não busco a glória. O que quer dizer isso? Que a glória, tudo é dele para ele. Então, faça pelo propósito, não pela glória. Você fazendo pelo propósito, a glória ela é consequência do propósito, entendeu? Somos amigos uns dos outros. Deus repudia a idolatria. Minha identidade foi revelada. Eu sou amigo de Jesus. Eu amo a correção do Senhor. Ela me faz crescer. A glória é do Pai. Meu espírito é íntimo de Deus. Eu faço pelo propósito.
Papai, coloque em meu coração. Eu amo a sabedoria. Eu amo a sabedoria. Eu amo a sabedoria. Eu amo o propósito. Sou feliz e grato. Meu coração é de Cristo. Meu amigo. Sou feliz e grato. Sou governante, reinante. Sou feliz e grato. Eu faço pelo propósito. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Espero que tenha feito sentido para você essas informações. Busque na fonte, que é na Bíblia, que é Cristo, que é a própria palavra. Faça aí o seu crescimento diário. Lembre-se, faça só hoje, né? Lembrando que as coisas, elas devem ser feitas pelo propósito. Então foi um código-chave aí, tá? Então vou ficando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Até o próximo vídeo e valeu, família. Tamo junto. Amém.